Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmo de número 23. Nós tributamos a Deus toda a honra e toda a glória. Deus seja eternamente louvado. Salmo de número 23, verso 1. Louvando ao Deus triuno, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. É uma honra estar aqui, conhecer esse rebanho e servi-los como ministro da palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. O pastor da igreja, pastor Márcio, Deus abençoe. Obreiros da minha retaguarda, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Meus irmãos, Salmo de número 23, verso 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, se fôssemos resumir o livro de Salmos, esse livro tão glorioso, tão extraordinário, talvez as duas palavras primeiras que eu usaria seria diversificado e diferenciado. Diversificado porque, de fato, ele é um livro que, na verdade, é composto por 5 livros, e há uma diversidade de gêneros literários. Quando nós falamos acerca da nossa Bíblia, é sabido dos irmãos que nós temos uma diversidade de gêneros literários. Nós encontramos essa diversidade no livro de Salmos. Então, no livro de Salmos é possível nós encontrarmos poesias, salmos de realeza, salmos imprecatórios, salmos devocionais, salmos proféticos, salmos históricos. Há uma diversidade de salmos. Todavia, ele também é diversificado em sua autoria. Diferentemente de outros livros da Bíblia, ele não é composto por um único autor. A verdade é que Davi é o maior compositor dos livros que aqui nós temos e dos salmos que nós temos aqui. Também há salmos que são de Etã, de Jedutum, há salmos que são de Salomão, há salmos que são de Moisés, há salmos que são do próprio Asaf e dos filhos de Corá ou Coré. E há salmos cuja autoria também é anônima. Esse livro ele também é diversificado porque ele não foi escrito em uma única situação, mas diversas situações ocasionaram a escrita dos salmos. Em alguns momentos, os salmistas estavam felizes e salmodiaram a Deus. Em outros momentos, entristecidos, tomados por uma angústia, por uma aflição. Em alguns momentos, desesperançosos. Em alguns momentos, estavam contentes, com a alma jubilosa e regozijante no Senhor. Todavia, nós entendemos que, além desse livro ser tão diversificado, ele é um livro diferenciado, porque ele vai um pouco na contramão do que nós entendemos como a revelação bíblica no seu sentido ativo. Isso é, todos os livros da Bíblia, Deus fala diretamente ao homem. Deus fala, por exemplo, no Pentateuco através da criação. A criação dá testemunho do Criador. Então Deus fala através da criação, das alianças feitas com os patriarcas. Deus fala através da lei de Moisés, através da vida e do ministério de Moisés. Em sequência, nos livros históricos, nós vemos Deus falando por intermédio de profetas clássicos, como Elias e Eliseu. Deus vem falando através de sacerdotes, de monarcas, de oráculos, de profetisas. Nos livros proféticos, Deus vem falando através dos profetas.
E quando nós chegamos em alguns livros poéticos, Deus continua falando, e Deus fala através do amor, do amado pela sua amada em Cantares de Salomão. Deus fala através de sábios conselhos em Provérbios. Deus fala através da filosofia de vida em Eclesiastes, e Deus fala através do sofrimento de Jó. Mas quando nós olhamos para o livro de Salmos, em primeiro momento não é Deus que está falando com o homem, é o homem que está falando com Deus. Ao invés de Deus revelando o seu querer, a sua vontade, revelando os seus decretos e as suas determinações, nós vemos no livro de Salmos o homem colocando no altar de Deus o seu querer, a sua vontade, as suas angústias, as suas petições, as suas aflições, as suas lamúrias, os seus pesares e os seus haveres. Enquanto todos os livros da Bíblia, até no Novo Testamento, onde Deus fala por intermédio do profeta João Batista, do ministério glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos apóstolos e da sã doutrina e das revelações do Apocalipse, no livro de Salmos é um pouco na contramão. Deus se revela em primeiro momento. É claro, todavia, nós vemos o salmista sendo o agente ativo dessa comunicação e desse relacionamento. Os salmos são extraordinários. O próprio Calvino disse que os salmos é a anatomia da alma. Tudo aquilo que nós encontramos em nossa alma, nós podemos encontrar no livro de Salmos. Se na nossa alma expressa angústia, alguém com muita angústia escreveu um salmo. Se na nossa alma é possível encontrar alegria, também no livro de Salmos nós vemos o salmista dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em momentos de medo, como a nossa alma expressa, o salmista também expressou dizendo: o Senhor é o meu rochedo e o meu libertador, não serei grandemente abalado. Em momentos de terrível medo, profundo medo, a ponto de abater a sua alma, quando às vezes nós nos encontramos assim, o salmista já dizia: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação de sua presença. Tudo aquilo que a nossa alma expressa diante de Deus, os salmistas já expressaram e nos ensinaram. Ler o livro de Salmos é ver a anatomia da alma. Para Lutero, o livro de Salmos é o coração da Bíblia, e é algo extraordinário, porque certa feita, o monge agostiniano, precursor da reforma, entrou no seu quarto para meditar nas Sagradas Escrituras, e ele começou a meditar no Salmo de número 23, ele terminou a exegese do versículo de número 1, do verso de número 1, quando ele vai para o verso de número 2, a glória de Deus toma aquele ambiente, e ele fica lá por horas. Passa 2 horas e ele está no chão se humilhando diante de Deus. Passa 4, 5, 6 horas, passa 2 dias, e Lutero está se derramando diante de Deus em oração. A sua esposa Catarina van Bora bate na porta do quarto e diz: Lutero, você está bem? Você está vivo? E ele diz: estou. É porque a glória do Senhor do Salmo 23 me visitou e impactou a minha vida. Lutero meditou no Salmo de número 23. Eu não sei em qual situação esse salmo foi composto, foi escrito. Alguns deduzem quando Davi estava apacentando as poucas ovelhas de seu pai, antes de ser consagrado a monarca de Israel. Outros acreditam que foi composto assim que ele se assenta ao trono. Não sabemos com exatidão qual o contexto ou quais os contextos que colaboraram para a composição desse salmo. Todavia, nós entendemos que esse salmo é algo extraordinário e ele é bem-vindo em qualquer situação. Quantas vezes já fui ministrar em um culto de ações de graça e o tema que me foi dado foi o salmo de número 23. Mas quantas vezes nós vamos a cultos fúnebres e também os pastores pregam no salmo de número 23. Ele é bem-vindo em diversas e em quaisquer situações. É perceptível, vocês podem perceber, estamos no trânsito e passa um carro, um caminhão, e tem lá escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De fato, quando este salmo foi escrito, foi um momento em que o salmista estava confiante em Deus, entendendo que ele era uma pequena ovelha e Deus o sumo e verdadeiro pastor.
É verdade o que diz a nossa harpa cristã: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Permita-me contar um pouco da nossa história. Certa feita um homem foi ministrar e ele deixou a sua esposa doente. Pensou ele cancelar a agenda, não queria ir ministrar e cuidar da sua esposa aquele dia seria a prioridade. O seu filhinho chega para ele e diz: papai, o senhor não acha que é Deus lhe provando que o senhor tem que pregar o evangelho, e enquanto o senhor prega o evangelho, ele cuida da saúde da mamãe? Ele simplesmente vai atender o chamado do Senhor. Na volta, ele faz uma oração pela sua esposa e a sua esposa é curada. Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus veio sobre ele e deu a letra de um hino extraordinária. Irmão Gabriel, qual que é a letra do hino? Não desanimes, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Certa feita um missionário aguardava a sua esposa com as suas 2 filhas, vindo em uma embarcação. Acontece que eles foram acometidos por um naufrágio. Simplesmente a mulher sobreviveu, mas as 2 filhas morreram. O missionário ficou com uma dor na sua alma, mas dessa feita ele tivera que ir à sua esposa, e ele pede justamente para o capitão parar um pouco próximo da onde as filhas morreram, e ele ficou olhando para aquelas águas, para aquelas turbulentas águas, mas naquele momento a alma dele se apegou ao Senhor, e veio um hino na sua alma, e ele começou a escrever: sou feliz com Jesus, está tudo bem, a minha alma é feliz com Jesus. Um homem que foi desamparado pelos amigos e pela família, quando se sentia solitário, o Espírito veio sobre ele e ele começou a escrever: quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Falta-nos tempo para contar os hinos da harpa cristã, ou por que não falar de quando a filha do missionário fundador das nossas igrejas faleceu. Simplesmente a esposa dele começou a escrever: bem-aventurado é os que confiam no Senhor, como fez Abraão. É no momento de angústia, é no momento de aflição que Deus extrai da nossa alma um verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Ei, meu irmão e minha irmã que me ouve essa noite, se você está passando por alguma dificuldade, saiba que é nesse momento que Deus vai extrair de você uma verdadeira adoração, uma genuína adoração. Aleluia. O Salmo de número 23 foi escrito num destes contextos. Quando nós vamos analisar o Salmo de número 23, tirando essa perspectiva capitular da Bíblia, porque ela não foi escrita com capítulos, não tem como, senhoras e senhores, nós vivermos as maravilhas do Senhor do Salmo 23, se não conhecermos o Senhor do Salmo de número 22. O Salmo de número 22 fala da cruz, o Salmo de número 22 fala do sangue, o Salmo de número 22 fala do madeiro, o Salmo de número 22 fala do cruento lenho que crucificou o nosso Senhor. O Salmo de número 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras não foram ditas por Moisés, muito menos por Elias, nem por Jeremias. Essas palavras foram ditas pelo meigo nazareno, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como nós vivermos as maravilhas do Senhor do Salmo 23 se nós não nos apegarmos àquele que foi revelado no Salmo de número 22. Não tem como viver as maravilhas do reino, a providência do Senhor do Salmo 23, se eu não aceitar aquele que foi pendurado no madeiro. Acontece que nos nossos dias, falar sobre o Calvário já não é algo muito bom, falar sobre o Calvário já não está mais nas nossas agendas, mas ultimamente eu estou igual ao apóstolo Paulo, quando escreveu a carta em 1 aos Coríntios: eu nada quis saber entre vocês, a não ser Cristo crucificado. É a mensagem da cruz que norteia a igreja, é a mensagem da cruz que vivifica a nossa alma, que quebra o nosso orgulho, que quebra a nossa prepotência, que quebra o nosso orgulho, que amassa o nosso egoísmo, porque nela nós vemos os
nossos pecados sobre o Cristo, mas a justiça do Cristo sobre a nossa vida, declarando sobre mim e sobre você: justificado, justificado, justificado. Aleluia. Leonardo Ravenhill, no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele mesmo já disse: se nós quisermos um avivamento, não precisamos de visões dos céus, muito menos de visões do inferno e nem de labaredas de fogo, mas se quisermos um verdadeiro avivamento, nós precisamos olhar para o Calvário. Billy Graham disse que avivamento não é descer a ladeira com barulhos e algazarras, mas é subir o Calvário com pranto e com arrependimento. O meu convite essa noite para a igreja é: voltemo-nos ao Calvário, lembremos-nos do corpo dilacerado de Cristo. O Calvário não é só uma mensagem bem-vinda na ceia do Senhor e nem na Páscoa. Todos os dias nós temos que nos lembrar: eu só estou de pé porque Ele padeceu no madeiro. Eu só estou de pé porque Ele se entregou no madeiro. Eu só tenho acesso ao trono porque o sangue foi derramado. Eu só tenho acesso às maravilhas de Deus porque o Cordeiro foi imolado. Eu quero fazer-vos meditar essa noite sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois assim nós o conheceremos verdadeiramente, plenamente Deus, plenamente homem, aquele que se entregou em nosso lugar. Eu estou pregando sobre o Cristo crucificado. Não é o Cristo das testemunhas de Jeová, que é a primeira criatura de Jeová. Não é o Cristo dos adventistas, que é o arcanjo Miguel, muito menos o Cristo dos mormons ou dos espíritas. Eu estou pregando sobre o verbo que se fez carne. Eu estou pregando sobre o Alfa, sobre o Ômega, sobre a segunda pessoa da Trindade, sobre o Criador, aquele que rege a nossa alma, Senhor da igreja, cabeça da igreja, governante da igreja, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o rebento de Jessé, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o poderoso leão da tribo de Judá. Aleluia. É a cruz, o centro da igreja. Lutero disse: a teologia mais profunda da igreja é a cruz de Cristo. Milito de Sardes disse: na cruz, aquele que suspendeu os céus foi suspenso, aquele que ligou todas as coisas foi ligado. Deus ultrajado, Deus homem assassinado. Não foi o sistema que o matou, não foi Roma que o matou. Ele entregou a sua vida por amor a você, por amor a mim. Esse é o Senhor do Salmo de número 22. Aleluia. O apóstolo Paulo relembra a igreja de Corinto em muitas mensagens. Eles estavam sendo bombardeados por diversas filosofias. Era uma cidade muito elitista. Depois de Corinto, depois de Atenas, seria outro berço da filosofia. Aí Paulo diz: é o seguinte, vocês estão se perdendo em mensagens de sabedoria humana, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Loucura para alguns, escândalo para outros, mas para nós é o poder de Deus. O Salmo de número 22 fala disso. E se nós quisermos viver as maravilhas do Senhor, do Salmo de número 23, precisamos ter uma vida crucificada com o Senhor do Salmo de número 22. Queridos, quantos hoje nos dias atuais querem separar a cruz do reino e o reino da cruz? Querem viver as maravilhas do reino, mas não querem passar pelo Calvário. Como diz a nossa revista atual da Escola Bíblica Dominical, querem viver as maravilhas do Pentecoste, mas não querem passar pela Páscoa. Enquanto a Páscoa fala do Cordeiro, o Pentecoste fala do fogo do Espírito. Não tem como desassociar, não há como criar uma lacuna. Eu não posso viver as maravilhas do reino se eu não estiver disposto a seguir o Cristo até o Calvário e ter uma vida crucificada. Como disse o apóstolo Paulo: eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E no capítulo 5 aos Gálatas ele mesmo diz: eu estou crucificado para o mundo.
não tem como desassociarmos. Mas a história não termina na cruz. No capítulo, ou no Salmo de número 23, segundo alguns, o livro de Salmos não tem capítulos. Ele começa a sua poesia dizendo: o Senhor é. Somente no verso primeiro nós vemos algumas características da personalidade de Deus. Primeiro, Ele é Senhor. Segundo, Ele é pastor. Terceiro, Ele é provedor. Primeiro, o Deus que nós servimos, Ele é Senhor. Isso significa que Ele está acima de todas as coisas. Ele reina sobre tudo. Homens sentam-se nos magistrados, nas grandes cadeiras, e se acham senhores dessa nação. Alguns se acham senhores da igreja, outros se acham senhores de algumas instituições, mas Jesus é o Senhor dos senhores. O Deus que nós servimos, Ele é Senhor. Ele está sentado na sala de comando do universo, não perdeu o controle e não vai perder. Como diz o salmista, de geração em geração Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a sua casa, Ele é Senhor sobre a sua família, Ele é Senhor sobre os teus, Ele é Senhor sobre o teu ministério, Ele é Senhor sobre essa igreja. Ele é Senhor. Ele diz: o Senhor é. Por que essa expressão? Porque o Senhor é e não está? Porque o está é passageiro, mas aquele que é continuará sendo. De geração em geração Ele é Senhor. Muda presidente, entra novo presidente, mas Ele continua Senhor. Entra governo e sai governo, mas Ele continua sendo Senhor. Entra monarca, passa império, passa reinado, passa séculos, passa décadas, mas Ele continua sendo Senhor sobre as nossas vidas. Lembremos-nos do senhorio de Cristo, pois Ele é Senhor sobre nós. Ele é Senhor sobre as nossas dificuldades, Ele é Senhor sobre as tempestades. Ele é Senhor para todos sempre. E Ele diz: o Senhor é meu. Essa expressão denota intimidade e propriedade. Ele é meu, Ele me foi dado, eu o ganhei, eu o tenho. Eu me lembro do que diz a amada em Cantares de Salomão: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele é nosso, nosso quê? Nosso pastor. E aqui se inicia uma metáfora e relação de ovelha com o pastor e de pastor com as ovelhas. Quais são as características desse pastor? Primeiro, João capítulo de número 10, versículo de número 27. Ele leva as ovelhas para um bom descanso, e Ele conhece as ovelhas. Ele mesmo diz: eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo nos conhece. O Senhor Jesus Cristo mesmo lhe convocando para essa maravilhosa graça. Ele te conhece verdadeiramente. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece os teus conflitos externos e internos, Ele conhece quais são as tuas fraquezas, Ele sabe até onde vai a sua força. Ele verdadeiramente nos conhece. O sumo pastor conhece a sua igreja. Aleluia. Quais são as características da ovelha? A ovelha, por incrível que pareça, irmãos, é um animal muito incapaz. Ela precisa ser direcionada. A ovelha, ela não tem senso de direção. Segundo alguns zoologistas, a ovelha é um animal míope. Ela não consegue enxergar muito bem. É um animal muito atrapalhado. A ovelha, segundo alguns, ela é mais direcionada por aquilo que ouve do que por aquilo que vê. E quando nós olhamos para a nossa fé, não é diferente. Nós somos guiados mais por aquilo que ouvimos do que por aquilo que vimos, porque não andamos por vista. Deus seja louvado. Tem muita gente querendo ser guiado por aquilo que vê multidão, mas Jesus não está na multidão.
vê movimento, mas Jesus não está no movimento, vê pseudos e maravilhosíssimos dons, mas Jesus não está nesses dons. A verdadeira igreja, o verdadeiro rebanho, não é guiado por aquilo que vê, é guiado por aquilo que ouve. E o que é que nós ouvimos? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós somos direcionados não por aquilo que vemos, muito menos por aquilo que sentimos. Não somos guiados por arrepios, não somos direcionados por emoção ou emocionalismo, nem por sentimento ou sentimentalismo. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos iluminados pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa, a palavra de Deus que é alimento, a palavra de Deus que é sustento, a palavra de Deus que traz livramento para as nossas vidas, a palavra de Deus que é espada, a palavra de Deus que é escudo, a palavra de Deus que é broquel, a palavra de Deus que é pão, a palavra de Deus que é água, a palavra de Deus que é armadura, a palavra de Deus que é armamento, a palavra de Deus que renova, a palavra de Deus que governa, a palavra de Deus que rege, a palavra que guia, a palavra que ilumina, a palavra que purifica. A palavra de Deus é poderosa. Somos guiados pela palavra, somos direcionados pela palavra. Segundo alguns, quando o pastor está em direção às ovelhas, ele precisa fazer barulho com algum instrumento ou com cajado batendo no chão, para a ovelha pegar o rumo e a direção correta. Essa noite Jesus está nos dando a direção correta. Não ficaremos perdidos, não ficaremos vacilantes, não ficaremos errantes. Ele nos guia pela sua palavra, ele nos limpa pela sua palavra. Aleluia. Outra característica da ovelha, ela se suja muito fácil, por ser atrapalhada, entra em diversos lugares e ela acaba se sujando, e aquela lã que era para ser limpa, que era para ser alva, que era para ser branca, acaba ficando suja, porque entra em diversos lugares. Assim somos nós nos sujamos, irmãos, com facilidade. A nossa natureza é caída, nós somos depravados por conta do pecado de Adão. Como diz Paulo em Romanos capítulo 2, os nossos pés são ligeiros para praticar o mal. Não há um que busque a Deus, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Há veneno em nossas palavras. Irmão, eu não sou assim, eu sou muito santo. Que isso? A gente se corrompe numa rodinha de conversa, fofocando, a gente se corrompe assistindo alguma coisa, a gente se corrompe ouvindo alguma coisa. Nós nos sujamos com facilidade, mas eu tenho uma notícia boa: o sangue do Nazareno nos cobriu e nos purificou, e nós fomos limpos pelo quê? Foi Jesus que disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Satanás olha para a gente e não vê mais as nossas mãos sujas, não vê os nossos pés sujos. Satanás olha para a gente e vê agora um povo remido, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sumo pastor está na casa. Aleluia. Pensa num animal indefeso, que constantemente é apanhada pelos seus predadores. É necessário o pastor sempre estar vigilante para guardar o seu rebanho. A notícia boa que eu tenho para os irmãos é: o nosso pastor não dorme, o nosso pastor não tosqueneja. Você está guardado, desde a pequena ovelha até a maior ovelha, você está guardado, você está guardada. O Senhor Salvador Jesus Cristo te guarda, te livra, te protege. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não temas, ó pequeno rebanho, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Aleluia. Essas são as características da ovelha. Enquanto o pastor, além de conhecer as ovelhas, ele dá força às ovelhas, as conduzindo para pastos verdejantes. A ovelha é um animal faminto. Por que é que o pastor tem que mudar de campo constantemente? Porque a ovelha come até a última parte da grama. A ovelha, ela come a grama e somente no próximo ano que vai nascer. É um animal que praticamente é insaciável. A fome dela é constante.
mas o pasto que Ele nos deu não acaba. A comida que Ele nos dá permanece. A comida que Ele nos dá nos sustenta. Nós não vamos para outro campo buscar alimento. O alimento que Ele nos dá é suficiente para que possamos estar sempre firmes e constantes no Senhor Jesus. Glória a Jesus. As ovelhas, além de serem levadas para serem alimentadas, o salmista diz que elas são levadas para as águas tranquilas. E por que a expressão enfática águas tranquilas? Em uma outra metáfora, com outro animal, em um outro salmo, ele vai falar das correntes das águas. Salmo de número 42: assim como o servo ou a corça brama pela corrente das águas. Corrente das águas fala de águas agitadas. Porque quando ele usa a metáfora da ovelha, ele não fala corrente das águas? Porque a ovelha é um animal tão atrapalhado que se vier as águas fortes, acaba levando-a, acaba arrastando. Ela é um animal tão delicado que ela precisa ter a sua sede saciada nas águas tranquilas. E foi nessas águas que nós fomos saciados. A mesma água que Ele ofereceu para a mulher samaritana, a mesma água que Ele prometeu em João capítulo de número 7, a mesma água que disse o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nós bebemos dessa água e a nossa alma foi saciada. Essa é a primeira metáfora que ele usa no Salmo. Em sequência, queridos irmãos, nós vemos que além dele ser pastor, ele também é provedor. O salmista diz: ele é Senhor, ele é pastor, nada me faltará. Essa é a terceira característica: ele é provedor. Falta-nos tempo para contar as diversas providências de Deus na história sagrada, mas a maior providência que Ele nos proporcionou foi essa tão grande salvação. A maior providência não foi casa, não foi carro. Eu não estou dizendo que Deus não provê isso. Deus provê e tenho testemunho com isso. Eu não estou dizendo que Deus não provê grandes quantias na sua conta. Eu creio nisso e já vivi isso. Todavia, a maior providência para nós foi aquela que aconteceu há 2000 anos atrás, quando não tinha um sequer para morrer no nosso lugar, quando não tinha um sequer para nos redimir, quando não tinha um sequer para remir as nossas ofensas, quando não tinha um sequer para nos salvar. Alguém se voluntariou no trono dizendo: eis-me aqui. E Ele, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, morreu em nosso lugar. Quando Abraão disse para Isaque: Deus proverá o cordeiro foi provido lá no Gólgota. O cordeiro foi provido derramando sangue em nosso lugar. Ele proveu para nós uma tão grande salvação. Obra que não pode ser desfeita, obra que não pode ser anulada. Racionalistas tentaram ocultar, iluministas tentaram ocultar isso. Os cientificistas do século 18 e 19 tentaram anular a história bíblica e o cordeiro que morreu, mas nós não podemos apagar, a história não pode apagar aquele que morreu na cruz do Calvário, providenciando para nós uma restauração a Deus extraordinária. Aleluia. Ele mesmo diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ninguém a tira de mim, eu mesmo me entrego. É interessante que a segunda analogia que ele usa é de um amigo que está acompanhando o outro em uma viagem. A analogia até a relação da ovelha e pastor se dá até o verso de número 3. No verso de número 4 ele é um viajante. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não é a morte, é da sombra, apenas a sombra da morte. Eu não temeria mal algum.
Por quê? Porque Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa. Aqui já muda a analogia de novo. Ele já não é mais amigo. Agora ele é um convidado numa mesa de novo. E ele diz: prepara uma mesa perante mim, mas na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. Estranho o salmista pedir isso, porque só tinha cabeça ungida no Antigo Testamento 3 classes de pessoas: rei, profeta e sacerdote. Ele está dizendo: me reconheça como alguma dessas 3 coisas. É claro que no caso do salmista, nós acreditando que Davi que escreveu esse salmo, ele refere-se a rei, mas aplicando para nós não é diferente. Além de ser ovelha, incapaz, indefesa, o Senhor Jesus te constituiu como rei e sacerdote. Irmão Gabriel, isso não tem base bíblica. Primeira epístola de Pedro: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, vós em que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Apocalipse capítulo de número 1. Quem é que esse povo? Esses aí são reis e sacerdotes, comprados para Deus e para o Cordeiro, pelo poder do seu sangue. Deus os fez reis e sacerdotes. Como sacerdote hoje, eu não dependo de papa, não dependo de bispo, não dependo de pastor para entrar no santo dos santos e rogar a presença de Deus. Eu não dependo mais de qualquer ritual, não tem catimbó, não tem trabalho algum, não preciso seguir a Roma e nem para a Aparecida do Norte. Eu preciso apenas dobrar o joelho, entrar no santo dos santos e dizer: Abba Pai, Abba Pai, aleluia, aleluia. Hoje nós temos acesso ao sumo pastor. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bonitinhos, não é porque nós temos diplomas, não é porque nós temos dinheiro, não é porque temos uma boa ocupação na sociedade ou relevância, mas é por causa daquilo que Ele fez no Calvário. É por causa do sangue derramado que hoje eu posso entrar com ousadia pelo santuário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aleluia, aleluia. Além de sermos sacerdotes, somos reis. Por quê? Porque reinamos com Ele. Já reinamos com Ele. E aí, meus irmãos, entra o próximo salmo na história, o salmo de número 24. Você percebeu que são 3 salmos ligados? Se eu aceitar e viver o Senhor no salmo de número 22, viverei as maravilhas do Senhor do salmo de número 23. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não sou eu que vou segui-la, é ela que me segue. Não precisa ficar fazendo campanhas de 7 dias, de 21 dias, de 52 dias. É bondade e misericórdia que me segue. Não precisa ir para outro bairro para ouvir profeta tal, profeta B, irmã que revela ou irmão que revela. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Irmão Gabriel, mas e se eu cair, e se eu tropeçar no meio do caminho? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Irmão Gabriel, e se um dia a angústia, a dor, o dia mal chegar na minha casa? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Irmão Gabriel, mas se porventura eu errar no meio do caminho e tropeçar, e a minha queda for vergonhosa, calma, meus irmãos, ainda há uma esperança. Bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias. E quando eu estiver desanimado, não conseguir orar, não conseguir ler Bíblia, não querer mais congregar, venha para a casa de Deus e saiba que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Aleluia. Bondade e misericórdia nos segue. As promessas no Salmo de número 23 são de providência, são de paz, são de restauração, são de segurança, são de honra e é de comunhão. No Salmo de número 23, por incrível que pareça, no hebraico revela 11 nomes de Deus. É Deus revelando para nós quem Ele é. É Deus revelando para nós o que Ele faz. É Deus revelando para nós quem nós somos, mas a quem Ele também se revela. Queridos irmãos, enquanto nós vivermos as maravilhas do Senhor do Salmo de número 23, um dia nós viveremos as maravilhas do Senhor do Salmo de número 24. Essa é a geração daqueles que buscam o Senhor. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Deus poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Deus poderoso na batalha. Aleluia, aleluia, aleluia. O sumo pastor está contigo, ele não te deixa. Ele segura na tua mão essa noite e diz: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. A depressão não vai te matar, a ansiedade não vai te matar, o estresse não vai te matar, as preocupações não vão te sufocar. Eu sou contigo, eu estou contigo. Quem é esse Senhor que se revela no Salmo de número 23? Adonai Roi, Ele é o Senhor que provê. Adonai Jireh, Ele é o Senhor que provê. Adonai Roi, Ele é o Senhor nosso pastor. Ele é Adonai Menushot, o Senhor que nos faz descansar. Ele é Senhor Yoshev Navi, o Senhor que restaura a nossa alma. Ele é Senhor Tzitzikenu, o Senhor que é a nossa justiça. Ele é Adonai Imad, o Senhor que está comigo. Ele é Senhor, Ele é Adonai Nahamu, o Senhor que consola. Ele é Adonai Taharot Shulkan, o Senhor que prepara uma mesa. Ele é Adonai Rossi, o Senhor que transborda o cálice. Ele é Adonai Tov, o Senhor que revela a bondade. Ele é Adonai Hesed, o Senhor da misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Irmão Gabriel, quero viver todas essas maravilhas. Então vai para o Calvário, volta aos pés da cruz. Conheça o Senhor que foi morto, conheça o Cordeiro que foi dilacerado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu o nosso orgulho, Ele venceu a nossa natureza e nos convida a viver uma vida em seu eterno Pai. Esse é o Senhor que nós servimos. Amém, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e nós louvemos o Senhor, que é o nosso pastor, para que possamos um dia contemplar as maravilhas do Senhor do Salmo de número 24, que há de nos buscar para vivermos eternamente com Ele. E todos os sofrimentos que as ovelhas aqui passam são passageiros, são temporários, são efêmeros, são banais, comparado à glória que há de ser revelada a nós. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Jesus. Eu posso ouvir um amém por essa palavra, amém, irmão?
de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Vamos louvar. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta,